Bem-vindos ao canal da Leste Tecnologia, o seu canal sobre segurança da informação. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos bem legal, né, Adriano? A gente quer ensinar, explicar para vocês como funciona a hierarquia da segurança da informação. Sim. Desde a fibra que chega na sua empresa até a informação chegar no seu computador, certo? Então nós vamos falar nessa série, cada episódio, tentando dissecar assim, de uma maneira boa, mas sem usar muitos termos técnicos, né? Para vocês Não fica chato, não fica chato também. Nós não falamos porque o bit 32, Não. enfim, nós vamos ser bem objetivos, tá? Mas explicar para vocês o que toda essa aparelhagem faz, o que esses processos fazem para que a sua rede se torne mais segura, também sem perder eficiência, né? Porque a gente sempre diz que a segurança é inversamente proporcional à velocidade. O ideal é que você também não fique com uma rede lenta, mas pelo contrário, otimizada dentro dessa rede segura. Sim. Legal? E hoje a gente vamos começar do começo, né? O começo é sempre. O começo é sempre bom. Vou abrir aqui o nosso material e a gente vai falar sobre Firewall. Firewall, eu trouxe até uma imagem aqui para escrever para vocês. Isso aqui, gente, chegando aqui, esse cabo amarelo, você vai estar vendo aí na sua tela, é a fibra ótica. A fibra ótica, ele chega nesse aparelhinho que é um conversor, ele vai converter luz em impulsos elétricos e sair por esse cabinho azul, que a gente fala que é o par trançado, né, o cabo de rede, tem essa conexão RJ45. E então, vou passar mais uma, ele vai ir para o primeiro equipamento, sim, da segurança da informação, que é o Firewall. Então, fiozinho vermelho ali é a sua fibra, chega no conversor, transforma a luz em impulso elétrico, vai pelo caminho azul até a chegada do Firewall e ali você tem o primeiro equipamento de segurança da informação. E aí, vamos falar um pouquinho desse equipamento que é o Firewall. Vamos lá. Que a gente já tem até alguns vídeos falando sobre isso, mas hoje a gente quer falar um pouco sobre a funcionalidade e a importância dele para a tua No empresa. primeiro vídeo nós falamos mais de história, né, Luiz? Falamos de história, Agora, falamos das hoje. gerações de Firewall, né? Vamos Que é falar de importante hoje. também até para a gente entender por que lançam novas versões, né? Porque lançam novas ameaças. Sim. Os criminosos também têm evoluído na tecnologia, então o Firewall precisa ser resgatado, principalmente agora na era da IA. A coisa ficou A coisa ficou feia. bem mais séria, né? Bem mais séria. Então, vamos lá. Firewall é o primeiro controle lógico após a borda de rede. Por isso também que ele é conhecido como Firewall de borda, né? Ele é a muralha que fica em A volta primeira das muralha, redes. a primeira defesa, né? A Sim. primeira defesa da estrutura da sua casa, da sua empresa, é a primeira defesa. Por isso, e aí às vezes a pessoa pode perguntar, para que eu vou ter um firewall na minha empresa? Ela é a sua primeira defesa. É a sua primeira defesa. Você tem Firewall perimetral, que a gente chama de Firewall de borda, Firewall interno, que é o Firewall vertical, e o Firewall host-based, que é um firewall, é um software que fica instalado na máquina. Isso. Firewall perimetral ou Firewall de borda, o que a gente pode falar sobre ele, Adriano? Assim? Ele é o primeira coisa, ele vai receber todo o tráfego e ele tem nele o famoso IPS e IDS. O que é IPS? Eu não vou me arriscar a falar em inglês aqui, mas é prevenção contra intrusão, detecção, preservação de preservação contra intrusão e detecção de intrusão. É o IPS e IDS. Um detecta E o previne. outro previne é mata, né? Previne e mata. O IDS, ele não agride, ele não tem, agride não é a palavra certa. Ele não elimina a ameaça. Não, ele não elimina e não tem, ele não, não é a palavra, gente. Autonomia? Não, não baixa a performance da rede. Certo. Performance, a palavra, performance. O IDS não baixa a performance da rede, porque ele só lê. Uhum. O IPS está no meio, ele baixa porque ele está no meio. Então vem o tráfego, IPS, vai o tráfego. IDS, ele está aqui no meio do caminho, ele faz como se ele fosse uma ponte. Certo. O IPS não, ele está no meio. Está no meio. Ele vai E ele filtrar. vai abrindo o pacote para poder verificar Ele- o que tem. ele abre o Isso pacote aqui pode, por isso pode, isso aqui não pode. Esse aqui não pode.
abre. Quando você está na empresa, tenta abrir um site, por exemplo, e aparece uma tela assim, opa, Esse site você não pode. Esse site você não pode, é porque o IPS abriu o protocolo, abriu o cabeçalho lá, olhou a informação e falou, isso aqui não vai entrar. Isso aqui não vai entrar. Ele barrou. Por questões de segurança. Por questões de segurança. E por que ele fez isso? Porque ele é pré-configurado para poder atuar em cima de cada coisa. Vamos supor, você pode colocar um file lá e pedir para ele não fazer nada, ele vai só ficar lá olhando. Só olhando. Ah, eu quero bloquear. Geralmente esses bloqueios acontecem por conteúdo, né, Adriano? É o famoso web filter. Hã? Famoso web filter. O web filter. Ah, eu quero. A outra palavra com peste não pode falar que o YouTube derruba. Não pode, tem que falar sacanagem, chamar de sacanagem. Sacanagem, violência, drogas, armas. Aí você coloca lá redes sociais. Se eu coloco lá, eu quero um filtro de rede social, ele já vai banir todos os tipos de redes sociais. Em vez de você falar, eu quero tirar o Facebook, eu quero tirar o Instagram, não. Redes sociais. Por conteúdo que ele faz. Por conteúdo, exatamente. E games também, né? Por games também. Mas aí você fala assim, mas vai barrar, por exemplo, nós jogamos o WoW, né? Vai barrar Blizzard. Não estou falando desse tipo de jogo, não. Estou falando de tigrinho, jogos de azar. Qualquer tipo de jogo. Cassino. Não faz diferença. Tem o comportamento de games, ele barra. Exatamente. E, não, acabou de fazer um site aqui. Acabou agora. Não, porque está falando do site que tem 20 anos, 15 anos, uma empresa de 15, 20 anos. Não, acabou de fazer. Tem ataque games, não precisa se preocupar, vai ser barra. Sim. Você não precisa se preocupar. E isso é feito por trás. O firewall, ele pega, ele tem essa importação de categorias que já tem pré-determinado, e ele simplesmente, ele nem sei o que é, isso aqui não pode, isso aqui não entra. E pronto, está resolvido. É tipo assim, tá usando camisa amarela, não vai entrar. Pronto. Firewall interno. A gente falou que esse aqui é uma parede que fica do lado de fora da sua empresa. Como é que fala? Abstrato. Cabo de rede passa por ali, só vai entrar aquilo que ele definir. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Pode falar. Essa proteção é de dentro para fora e de fora para dentro também. Sim, a gente sim. deixa isso bem claro. Não é só o que está entrando, é também para sair. Esses dias para trás, Luiz, eu tive um caso. A gente estava lá num cliente lá. Deixa eu me lembrar aqui exatamente o que foi. Foi isso. Eu peguei no log do Firewall uma tentativa de uma máquina querendo sair para fora. O Firewall bloqueou e o antivírus, o host ali, o Firewall do host, deixou passar. Eu falei assim, meu filho, aí você me quebra. O Firewall perimetral parou. Fez 4 tentativas, ele parou. Uhum. Eu vi no log que havia isso, mas eu rodei um scan na máquina, estava limpo. Então, se eu fosse confiar só, por isso que isso aqui é uma estratégia, gente. Não é separado. Você não, vou implantar esse, esqueça esse aqui, implanto esse, esqueça esse. Não, você vai implantar tudo. Isso aqui é uma estratégia. Uhum. Né? Então, aquele lá passou, esse aqui parou. E foi de dentro. O que ele estava querendo fazer? De dentro para fora, fez uma requisição para abrir uma porta no firewall para fazer um possível ataque. É tudo possível. Uhum. Mas, se por acaso acontece, o cara conseguia fazer um ataque naquela máquina e aí lateral. No cliente em questão não tinha isso daqui, estava aberto, porque ele conseguia passar por esse aqui. Inclusive você falou outra observação importante. Isso aqui gera log, gera registro. Registro. Então, se você tiver qualquer tentativa, lá no registro vai acontecer que houve tentativa para você identificar de onde está vindo o problema. E parar, bloquear, ver onde é que está, ver qual máquina, se for o caso de uma máquina que passou, formatar essa máquina, pegar essa máquina, queima, faz qualquer coisa, para ela, isola ela, faz alguma coisa. Não pode deixar ela parar dentro da máquina, dentro da sua rede, não tem problema. Ela vai continuar fazendo. Firewall interno é o que a gente chama de firewall vertical. Como que ele trabalha? Caso, vamos supor, a gente tem uma falha ali, né, Adriano, no firewall perimetral. Entrou alguma coisa por... Ou entrou por algum... Porque a gente sabe que o usuário, ele arruma métodos de infectar a máquina. Vamos supor que, às vezes, por um incidente, tinha uma entrada USB
que estava liberada. A pessoa vai lá e conecta na máquina, espalha algum tipo de coisa. O firewall interno, ele vai colocar paredes internas, certo? Que vai impedir que aquela ameaça se espalhe, já está interno, já está dentro da tua rede. E o firewall implemental nem sabe que está acontecendo. Porque pode ser que não esteja passado por ele. Não passou por ele Vem de ainda. dentro. Então ele vai impedir que isso se espalhe dentro da sua rede, vai criar barreiras ali dentro, barreiras internas, para poder conter, vamos dizer assim, vai fazer uma quarentena, conter aquela ameaça. Então, aquele primeiro protege de fora. Esse aqui, o segundo, o firewall interno, ele protege de dentro. De dentro. Aquele de fora para atacante, tem um atacante de fora, e de dentro, aquele já atacando de dentro as outras máquinas. Vamos pensar da seguinte forma aqui. Isso aqui seria a porta da rua. Uhum. A sua porta da rua ela é sempre mais poderosa, é uma tetra-chave, é uma porta mais pesada, uma porta de aço e tal. Essa aqui é são as portas internas. Uhum. Existe porta interna dentro da sua casa? Existe. Talvez não seja mais, mas existem várias portas. Existe a porta do seu quarto, a porta do banheiro, às vezes você tem uma suíte, existe uma porta da suíte. Então, essas aqui são as portas internas da sua casa. São necessárias? Você já viu uma casa que não tem nenhuma porta interna? Não existe. Não existe. Não existe. Não, e te tira uma... Sabe aquele filme de comédia? O cara vai lá, o ladrão entra, ele tranca o ladrão dentro do quarto. É mais ou menos isso que esse negócio faz. Ele pega o cara e tranca dentro de algum lugar, tipo assim, daqui você não sai. Você entrou na casa. Mas você vai ficar preso dentro desse quarto. Daí você não sai. E aí, de novo, vai dar alerta, vai te informar, você vai conseguir identificar onde está sendo a contenção, vai conseguir tratar aquilo ali. Isso. Certo? Ele vai fazer um estrago dentro daquele quarto, mas só dentro do quarto. Mas é porque a ameaça é tratada como uma, vamos dizer assim, vou fazer outro paralelo aqui, aqueles filmes de zumbi. Sim. O cara morreu, virou zumbi, o que você faz? Você vai ter que matar ele. Vai ter que essa. Então, assim, teve a ameaça ali, beleza. Vai arquivo junto. Mas você sacrifica isso aqui para poupar o resto da sua rede. E como você é uma pessoa que vai ter uma rede estruturada, se você não tem, entre em contato com a gente, tá bom? Você vai ter tudo muito bem organizadinho para que, eu tive um problema nessa máquina, você não vai perder nada. Você tem backup, você tem tudo ali resguardado. Sim. Ok? E aí, a gente chega no último, Firewall Host Based. Isso aqui é bem legal. Isso aqui, se a pessoa não conhece, ela vai falar com antivírus, né? Sim, porque você confunde, né? Sim, é um software, um sistema que fica instalado na máquina. E aí, diferente dele proteger a rede, ele vai proteger aquela máquina. Só e unicamente a máquina. A máquina. Então, assim, qualquer coisa que vier, uma ameaça, um pendrive, alguma coisa que foi enviada por rede, um e-mail, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Ele vai conter e destruir. Sim. Que a gente espera que ele destrua. É a intenção. E assim como o Adriano citou, ele também vai fazer o inverso, que é impedir que aquela máquina atrapalhe as outras. E engraçado que antigamente existia o antivírus, certo? E existia o firewall. Eu estou falando antigamente, é muito antigamente. Existia o antivírus e existia o firewall. Certo. Com o passar do tempo, os dois se fundiram. Perfeito. Passou mais o tempo ainda, veio o EDR, que é o Extend, Sim. que é o EDR. Hoje, por exemplo, vou citar outros players aqui. Sophos tem uma solução EDR, o Bitdefender tem uma solução EDR, o próprio do Microsoft, o Defender é um EDR, ele tem uma parte EDR, o que está no seu Windows 11 é o EDR, só que o que está no seu Windows 11 é uma porcariazinha, tá? Só que ele tem um negócio. Deixa o Luiz falar uma coisa certa, o que está no seu Windows é uma porcaria. Ok. Só que tem o XDR. Quando você paga o Office 365, você faz o pagamento do Office 365, um dos addons, um dos adendos dele é o XDR do Defender, que está no quadrante mágico, que é fantástico. Que além de um firewall, gente, eu estou extrapolando aqui a questão do firewall. Ele protege. Ele consegue se ligar ao firewall interno e ao perimetral, e ele faz uma espécie de um tentáculo. Sensacional.
é assim, ele continua só na máquina, mas ele conversa com o firewall interno e conversa com o firewall perimetral. É claro que isso tem que ter integrações. Configuração. Tem configurações. Não é assim, não tem mágica. Ligou e estava. Não é assim não. Existem configurações. Mas chega num ponto que se por acaso aconteceu um evento, eu vou chamar de evento, que passou por aqui e chegou ali, e ele acusou, os outros dois são notificados, isolam ele. Sensacional. Tudo é isolado. Então tudo funciona conectado. Tudo funciona conectado. Mas isso custa. E não é barato não, gente. Eu já vi. O que o Adriano falou esse gratuito que vem na tua máquina é uma porqueira. Não serve para você paga, o mesmo produto que você paga é sensacional. É sensacional. Funciona muito bem. E funciona muito bem. Então, assim, porque você vai falar assim, às vezes você está na sua empresa, às vezes nós vamos falar assim na sua empresa. Não, nós vamos colocar aqui o Defender. Você fala no seu vídeo que ele não presta, mas o pago é muito bom. E é caro. É coisa sensacional. Mas é uma coisa que se paga, né? Se paga. Porque você tem uma ferramenta que faz tudo isso aqui, dessa maneira que a gente explicou, tudo conectado, trabalham juntos, a segurança, a chance, e a gente fala assim, tá gente, a chance de uma invasão, a gente nunca pode falar que é zero, né? Não existe. Não existe chance zero. Mas ela reduz tanto a chance de acontecer alguma falha na sua rede, que ele se paga. Ele faz valer o preço que você paga por ele. A Microsoft não tá nos patrocinando, viu? Não, mas se quiser, a gente aceita patrocínio. Deixa eu deixar bem claro, a Microsoft não está nos patrocinando. Mas ninguém está patrocinando nesse vídeo, ninguém. Mas a gente joga real, a gente fala os players que realmente a gente trabalha e a gente confia no trabalho deles. Eles são muito bons. Por experiência, tá? Não é porque a gente deu, não, por experiência. Por experiência. Nós trabalhamos com eles. Então, deixa eu ver aqui a próxima tela. Opa! E aí, para fechar, falar dele, né? Do firewall de próxima geração, NG-FW. Na verdade, a gente já falou. É porque quando a gente falou de firewalls, a gente foi incisivo em cima disso. A gente falou das 5 gerações, correto? Sim. Quinta geração. Nós somos na quinta geração. E os firewalls evoluem porque as ameaças evoluem. Os firewalls atuais, eles são essa versão de próxima geração. Por que a gente ressaltou isso aqui? Muitas vezes você vai olhar na internet, o firewall, por exemplo, esse firewall aqui, o número 1, firewall perimetral, existem empresas como essa que a gente falou que eles já fornecem um computador, ele vem dentro de uma caixa, é um computador entre aspas, é um hardware que ele vai rodar um software da empresa ali dentro e que ele já vem todo, ele é feito para aquilo. Customizado. O computador é feito para isso, diferente de você pegar uma máquina lá, colocar, instalar o sistema operacional e fazer lá no firewall, certo? E existem equipamentos desses, você vai olhar e fala assim, nossa, mas eu achei um aqui muito barato. A gente teve essa experiência recentemente, lembra? Sim. Está muito mais barato, mas não é da nova geração. Não é da nova geração. Se não é da nova geração, provavelmente existem ameaças que ele não dá conta de tratar. Por exemplo, esses firewalls novos agora, eles já estão se preparando para lidar com a inteligência artificial. Com certeza. Coisa que os antigos nem sabiam. Foi fabricado ali em 2020 e vai falar inteligência o quê? 2020 não, 2010. Da nova geração, eles começaram em 2010, 2010. A inteligência artificial é 2020. É recente. O Next Generation, nele mesmo, já tem defasagem. É porque a plataforma dele conseguiu absorver a inteligência artificial. Ele consegue fazer isso. Porque se ele não conseguisse, provavelmente a gente teria uma nova geração que seria, por exemplo, ela não existe. Eu estou chutando. A próxima geração. A próxima geração. Os firewall já, mas a New Generation conseguiu absorver. Tanto é que, por exemplo, esses 3 players que nós falamos no começo, todos os 3 já têm IA integrado neles. Sim. há pelo menos 2 ou 3 anos. Show de bola. Pelo menos 2 ou 3 anos. Mas a IA deles facilitador, alguns insights, não aconteceu um ataque vai fazer alguma coisa. Não está nesse nível não.
Não está nesse nível não. Eu gostaria que tivesse, mas não está não. Ah, isso, para deixar claro, né? Por que eles conseguem fazer isso? Porque eu falei para você tem a caixa, né, que é o computador, Sim. e tem o software. Sim. Quando acontece esse tipo de coisa nova, IA, DDoS reverso, eles atualizam o software. A caixa ela já está montada para receber atualizações futuras. Sim. Então ela tem um tempo de vida prolongado, o que você vai ter que atualizar o software dela para que ela saiba lidar com essas ameaças. E o hardware, né? É um equipamento, o hardware ele é até bem possante, é até bem potente, então ele aguenta isso. Mas, por exemplo, tem alguns hardware, por exemplo, que tem pouca memória, então eles estão sendo aposentados, porque já não conseguem rodar, por exemplo, as novas atualizações, os novos SOs, por causa de memória. Sim. Então foram aposentados. Infelizmente foram Mas aposentados. a tecnologia é algo que você sabe que você vai. Vou dar um exemplo aqui, rapidamente, para a gente finalizar o vídeo. Sistema operacional. Toda versão nova que sai, não é segredo para ninguém que o Windows domina o mercado, né? Sistema operacional. Sim, ok. Beleza. Toda vez que sai um novo sistema operacional, o Windows, trocentas máquinas são descartadas. Por quê? O Windows 10 não aceitava máquinas sem... Você consegue instalar sem SSD? Consegue. Vira uma carniça, a máquina fica horrível sem SSD. O Windows 11 tinha que ter o TPM, né, que é o Tensor, nunca lembro o que significa a sigla TPM. Ah, não vou nem chutar. TPM Eu sei que o M é de volta. TPM 2.0, 8 GB de RAM, processador da geração 5 para frente. 8 para frente. 8 para frente. Mais O Ryzen 5. É Ryzen 5. Ryzen 5. Eu só não sei qual que é o Ryzen não. Os Intel eu sei que é a geração 8. Dá para desabilitar legalmente, tá, gente? Porque Não tem nada de errado, não. Você pode eu não queria usar a palavra burlar, porque fica parecendo que é criminoso, mas você pode desabilitar. Você pode desabilitar a exigência, a Microsoft não proíbe isso, e instalar. Perfeitamente legal. Qual o risco você corre? Tua máquina virar carniça. Então, assim, são saltos que vai deixando máquinas para trás e no Firewall também acontece isso. Agora, se não me engano, um Firewall te garante pelo menos 8 anos de pleno funcionamento. Nós chamamos de caixinha, né? Esse hardware eu chamo de caixinha. Tem caixas que ela já tem mais de 8 anos. Sensacional. Tem caixas que tem mais de 8 anos e que estão no mercado. Sensacional. E eu acho que, assim, minha visão, meu chutômetro. Estão 8 anos no mercado, eu acho que eu tenho mais 4 anos de vida ainda. Show de bola. Tem mais 4 anos. Então nós estamos falando aí de uma vida útil de 12 anos. Eu acredito que é um tempo bem bom para o equipamento. E nós estamos falando de equipamentos que são 5 dígitos. Estamos falando de 17 mil, 20 mil reais. Então, assim, tem que valer a pena, gente. Não dá para você gastar 20 mil reais e ficar 3 anos com a coisa. Você está doido aí. Puxa vida. Então, é isso. Falamos tudo, Luiz? Falamos tudo. Eu acredito que sim. Acho que deu para entender qual é a responsabilidade do Firewall. Sim. E agora, nos próximos, você vai acompanhando essa série com a gente, nós vamos seguindo até a gente chegar lá no computador, até a gente chegar nesse cara aqui, ó. A gente vai chegar no computador onde esse cara está instalado, mas é importante a gente falar do Firewall porque esse camarada aqui é a primeira barreira da tua empresa. A fibra chegou, passou e não conversou, nada passa sem passar pelo Firewall. Detalhe, gente, nós chegamos ali no Firewall de host, mas tem mais coisas aqui, ó. Ah, sim, tem coisa aqui, tem coisa aqui. É porque a gente colocou aqui a estratégia. Mas o certo seria a gente não colocar esses aqui, colocar só o Firewall, porque tem mais coisas aqui. Nós colocamos a estratégia toda para vocês entenderem que não adianta você colocar só o Firewall perimetral, existe o Firewall interno, existe o host. Os três juntos fazem uma boa estratégia. Sim. Uma boa estratégia. Mas ainda tem muita coisa aqui para frente ainda. Ó, nós estamos aqui, ó. Vai aparecer mais coisa para cá. E aí vocês vão entendendo onde que a gente vai, até onde a gente vai chegar. Talvez no final a gente faça um mapa, né? Mas um mapa gigante. Um mapa topológico. Sim. Um mapa topológico. Show de bola. Então é isso. É isso. Foi legal. Foi legal. Continue acompanhando a gente nos vídeos. Curte, compartilha, deixa like, manda esse vídeo para alguém que você sabe que é da área, que precisa saber mais sobre tecnologia. E se não tem ninguém ainda cuidando da sua empresa, deixa a Leste cuidar de vocês. Legal? Um abração. Até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.